Vamos! Começamos! Deixa eu ver como é que tá aqui. Nossa! Deixa eu ver se entra mais alguém. Vou chamar o povo aqui. Hoje vocês estão bem? Então hoje eu vim falar. Olha, minha filhota tá aqui! Boa noite, filha. Deus te abençoe. Meu Deus! Uma live de casal hoje. É... Nossa, gente, deu um branco aqui agora. Deu um branco, meu Deus! Sejam bem-vindos! Hoje a gente vai estar falando sobre 7 qualidades ou 7 pontos, né? Para ter um casamento fora da média, um casamento maravilhoso, abençoado. Já vai estar falando aqui. Vamos entrando, vamos compartilhar essa live o máximo possível. Tá? Minha esposa tá aqui do lado. Meu Deus, que legal, gente. Que legal. Alfa. Cineide Monteiro. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindas. A gente vai estar falando sobre 7 pontos ou 7 qualidades para ter um casamento fora da média, né? Que bom vocês estão aqui, olha só. Entrem, fiquem à vontade. Vamos aguardar um pouquinho mais. Esperar mais alguém entrar aqui. Muito bom falar sobre isso. Acompanhado da minha esposa aqui. Muito bom, muito bom. Deixa eu falar sobre 7 qualidades. Pra gente é algo fantástico falar sobre isso, né? Boa noite, Sandra. Tudo bem? Seja bem-vinda. Deus te abençoe. Tudo bem? Oi, gente, boa noite. Olha só quem tá aqui comigo pela primeira vez, né? Que bom, que bom. Me sinto honrado aqui com a presença da minha esposa aqui. Ela é muito tímida. Eu já tô acostumado a fazer live, mas ela não. Quero saber o seguinte, o áudio tá bom? A imagem tá boa? Como é que tá aí? Fala pra mim, Sandra. Fala pra mim aí, como é que tá o áudio, a imagem? Pra gente começar aqui. ATM, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Como é que tá aí? Como é que estamos aí, gente? Olha! Que bom, seja bem-vinda. Acho que essa aqui é a Adri, né? Deixa eu ver. É a Adri? Sim! Que bom, que bom. A gente vai estar falando sobre Adri. Agora que eu lembrei, é você mesma, Adri. Seja bem-vinda. Olha só, uma live de casal. A gente vai estar falando sobre 7 pontos ou 7 qualidades para um casamento fora da média. Olha só a Manu aqui entrando. Meu Deus, tanta gente. Olha só, que legal, que legal. Vamos começar então? Acho que já dá para começar, né? Já tem 3 minutos aqui de live, né? Vou baixar o som aqui para não atrapalhar a gente. Acabei bem baixinho aqui, né? Primeiramente é boa noite, né? Boa noite, minha esposa está aqui. Boa noite também. Nossa, é muito bom estar aqui com ela, né? Peço a Deus que essa live seja abençoada, né? Que realmente as pessoas se inspirem nessa live, né? Em nome de Jesus. A gente vai estar falando sobre 7 pontos, né? Que a gente considera que é importante para que um casamento seja fora da média, um casamento extraordinário, né? O nosso casamento hoje é extraordinário, com a bênção de Deus. E eu não consigo falar, né? Do nosso casamento, né, sem falar de Deus, né? Sem falar de Deus eu não consigo falar. Ele não está nos 7 pontos porque ele é a premissa, ele é tudo pra gente, né? Então, pra gente, casamento nosso hoje, ele é... Souza, seja bem-vinda. Eu não consigo falar sem falar de Deus. Então, pra mim, Deus é a premissa, é a base.
A gente se converteu, nós nos batizamos em 2020, né? Em dezembro de 2020, casamos, né? E aí as coisas mudaram completamente, completamente. Nosso casamento saiu de um nível que não estava muito legal, meus comportamentos não estavam legais, e aí a gente colocou Deus, né? E as coisas melhoraram muito. Hoje eu tenho um casamento abençoado, graças a Deus. Houve um agir de Deus incrível. Então eu não posso falar, né, desses 7 passos sem mencionar Deus. Em primeiro lugar, Deus. Sem dúvida alguma, Deus mudou nosso casamento. Mas falando dos 7 pontos, né? Eu vou falar alguns aqui. A minha esposa quiser ficar à vontade de falar alguma coisa, acrescentar, ela fica à vontade. Sim. Mas primeiramente é Deus. Primeiramente é Deus, né? Fundamentalmente é Deus. Deus sabe. Todo mundo que me conhece sabe o quanto que eu venho falando de Deus. Então, para mim, fundamentalmente é Deus. A premissa de tudo isso é Deus. Antes de tudo isso é Deus. Ele que nos guia, Ele que nos abençoe, né? O casamento que a gente tem hoje. O primeiro ponto, né? Primeiro ponto que eu considero importantíssimo para ter um casamento fora da média, para mim e para minha esposa, né? É a confiança. A confiança, abaixo de Deus é a confiança. Porque a confiança faz com que a gente não fique paranoico, né? Hoje em dia a gente tem muitas facilidades, a gente está meio a muitas tentações, né? Meio a muitas situações, né? Que geram muita dúvida, muita insegurança. Se a gente não tiver uma confiança com o outro, confiança com quem a gente está do lado, né? Dormindo com a gente, é muito difícil. Então, para mim, fundamentalmente, o primeiro ponto é confiança. Eu preciso confiar nela, ela precisa confiar em mim. Porque, imagina, você tá com uma pessoa, né? Casado com uma pessoa que você não confia, né? Que você, tipo, fica com uma pulga na orelha, né? Então, para ter um casamento pacífico, um casamento abençoado, o primeiro ponto é confiança. Se você não confia na pessoa que está do seu lado, que dorme contigo, que divide a sua cama contigo, meu Deus, então não tem como. O primeiro ponto, para mim, fundamentalmente, é a confiança. E, sinceramente, abaixo de Deus foi um dos pontos que mais fortaleceu o nosso casamento, porque a gente começou pela confiança, né? A gente estava namorando, terminamos, e depois a gente resolveu, né, testar, ficar junto para pagar a conta, mas a gente confiava um no outro, a gente já tinha uma amizade, né? Boa noite, Alessandra. Então a confiança já existia, porque nós já éramos amigos, né? Ela é enfermeira, ela olhou meu pai na época, em 2015, a gente já tinha confiança um no outro, a gente já confiava no outro, a gente já tinha isso muito bem claro pra gente, né? Em momento nenhum, nesse histórico que a gente está junto, em momento nenhum eu cheguei a ter a criar suspeitas dela, nada disso. Então a gente sempre criou, por mais momentos que a gente teve, os meus comportamentos errados, enfim, a confiança foi uma das premissas nossas, um dos pontos. Então a confiança é fundamental. Isso não se discute, ou você tem ou não tem. Não adianta você ter meia confiança, é confiança mesmo, de verdade. E isso a gente precisa estar sempre alimentado, né? A gente não precisa esconder as coisas, né? A gente tem que estar sempre com o jogo aberto. Quanto mais você for transparente, porque a transparência, ela alimenta a confiança, né? A transparência, os acordos combinados, tudo isso alimenta a confiança. Então, se você não tem nada a esconder, né? Se você coloca as coisas na mesa, mais confiança você vai trazendo para a pessoa que está do seu lado. Então, assim, quanto mais você... A maneira que você fala, a maneira que você se comporta, tudo isso gera confiança. Se você esconde alguma coisa, enfim, gera desconfiança. Então, a gente também tem que ter um comportamento que seja coerente com o nível de confiança que a gente quer trazer no nosso relacionamento, né? Então, assim, tipo, meu celular é desbloqueado, enfim, essas coisas, para não criar neurose, né, paranoia, a gente precisa estar muito bem resolvido, digamos assim, né? Casamento é para pessoas adultas, para pessoas maduras, não é para moleque, não é para criança.
Se você está casado com uma pessoa, você tem que estar, a partir do momento que você casou, você tem que estar decidido a construir alguma coisa, além de você, maior que você. Então, isso é fundamental também. Então, o primeiro ponto para mim é a confiança, tá? Boa noite, Souza. Quem está falando aqui é a Souza. Quer falar alguma coisa? Não. Fica à vontade. A confiança para mim é fundamental. Sim, pra mim também. Confiança. A gente falou de Deus, pra gente é Deus. Jussara, seja bem-vinda. A nossa amiga aí, a Jussara. A gente está falando de 7 pontos ou 7 qualidades, né, de um casamento, né? A gente vai inteirar 2 anos de casamento, né? Em 2015. Mas, de fato, de verdade, no meu coração, o casamento mudou tudo. Quando a gente casou em 2020, né? Que Deus entrou, que a gente casou, que eu me converti, que eu me arrependi de tudo que eu já fiz. Enfim, toda a história que a gente já sabe aí, 2020 até agora a gente vai completar 2 anos de casados, né? Então, para mim é uma benção. Dia 17 a gente vai completar 2 anos de casados, né? Então, para mim é maravilhoso. Então, assim, para mim já deu certo, né? Para mim é a mulher da minha vida, eu quero envelhecer com ela. Então, a gente se encontrou, né? A gente se encontrou. Então, o primeiro ponto que eu falei, né? Antes de mais nada, né? Deus é o primeiro ponto, né? Mas a confiança é o primeiro ponto aqui, né? Abaixo de Deus. E vem o diálogo, né? O diálogo é fundamental. O diálogo, eu sou suspeito para falar porque eu converso muito, ela conversa muito comigo. Então, conversar, né? Diálogo é um conversando com o outro. E, sinceramente, o diálogo, ele é tão importante que se você não conversa, passa, sei lá, 1 mês ou 2, vocês se tornam irmãos, porque sem diálogo não tem como ter um relacionamento, não tem como. Então, para mim... Sim, porque desde o começo do nosso relacionamento, sempre que eu deixei uma coisa muito clara que acontece é falar, né? Porque, igual eu falei com ele na época, a gente que é mulher, a gente tem expectativa, a gente põe expectativa muito no outro. A gente quer que o outro adivinhe o que a gente quer. E acho que não é assim. Acho que a gente tem que falar, a gente tem que externar isso. Tem muitas mulheres que se decepcionam porque esperam muito do parceiro. Tipo, aniversário de casamento, data de aniversário. A gente espera sempre que o outro faça uma surpresa, que às vezes não vem. Então, acho assim... eu sou apaixonada por TR, eu adoro discutir relação, porque discutindo a relação a gente consegue ver o que o outro está pensando, se o casamento está bem por os dois, não fica subentendido que está bom para você, que significa outro. Então, assim, as TRs, discutir algo, discutir relação, para mim é muito importante, porque a gente pontua, a gente deixa pontuados esses pontos. Onde tem que melhorar, o que tá bom, o que não dá. Então, isso ajuda muito no relacionamento. A gente não deixar o outro adivinhar o que a gente está sentindo, o que a gente está querendo, o que a gente espera do relacionamento. Porque não vai, o parceiro, o homem, ele não vai perceber. Até porque mulheres e homens pensamos de modo diferente. Então, assim, coisas que pra gente é importante, pra eles não vai ser. Então, externar isso, entendeu? Falar realmente, não deixar, não esperar o outro adivinhar o que você quer, porque não vai. Isso vai só te trazer frustração e tristeza. Show. Ela falou tudo, né? Ela falou tudo. É conversar para que conversando que se entende, né? Isso já se falava muito, né? Então, a gente conversa muito. O diálogo o diálogo, ele é tão bom que ele alimenta a confiança também, né? Ele alimenta o companheirismo, ele alimenta outros pontos, né? O diálogo é você falar o que você pensa de maneira, né, gentil, né? Enfim, você colocar, você combinar com a pessoa, você ouvir. O diálogo também também faz parte disso porque também. Eu sou muito assim, combinado não sai caro. Então, assim, e eu sou muito X é X, Petra é Petra e pau é pau. Pra mim, eu combino, eu pergunto, André, vamos fazer dessa maneira, você concorda?
ele fala, concordo. Normalmente ele concorda e esquece. Aí tem na hora ele fala assim, não, mas a gente combinou isso? Porque a gente combinou isso, porque eu sou meio assim. O que eu falo é isso, entendeu? Então, eu não sou o time impor. Eu pergunto, André, você quer fazer dessa maneira? Entendeu? Nesse dia está bom? Aí ele fala sim. E outra coisa também que uma coisa que me incomoda muito e que eu tento evitar. Conversar com o homem quando ele está passando alguma coisa. Tem mulher que tenta dialogar com o homem quando está vendo futebol, quando está jogando videogame. Isso não vai rolar. Normalmente o homem concorda para a mulher parar de incomodar ele. Então, assim, escolher momentos para dialogar, porque não é qualquer momento, entendeu? Ele tem um momento de realmente ele está escutando. Não concordar só para a mulher sair de perto, entendeu? Então, assim, a gente tem que escolher os momentos de dialogar também, porque não é qualquer momento, entendeu? Tem gente que quer discutir relação no restaurante, no almoço da família. Um homem está vendo futebol, está vendo um filme e quer conversar. Isso não vai rolar. Isso não vai rolar. Porque eu sou muito assim, na hora de conversar André, vamos sentar aqui? Vamos conversar? Olho no olho, gente. Porque ter de jeito. Porque homem para depois falar que não foi aquilo que você acordou assim. Entendeu? Porque homem não lembra, não adianta. Então, eu quando quero conversar com o André, eu puxo ele pro sofá. Senta aqui, vamos conversar. O André, tipo assim, quando ele tá fugido como todo homem, quando tem um assunto muito sério, eu tô falando, ele tá circulando no quarto, ele tá saindo, tá entrando, isso me irrita. Então, assim, eu já falo com ele. Eu dou um tapinha no sofá, um tapinha na cama e falo, vem cá, vamos conversar, senta aqui. Porque senão não tem como. Que legal, que legal. A memória curta, né? Tem que ter uma estratégia para falar com os homens, né? O homem não consegue prestar atenção e ao mesmo tempo fazer aquilo, né? Então, uma coisa de cada vez. Eu acho que ela falou muito bem mesmo. De qualquer forma, o diálogo é um dos pontos fundamentais. Essencial. Relacionamento sem diálogo não existe. Não tem jeito. Porque são duas pessoas, duas cabeças diferentes, duas pessoas que foram criadas de modo diferente, entendeu? Então, assim, se não conversar, não adianta. Não deixar subentendido. Não ficar com cara fechada porque o homem não adivinhou o que você quis. É falar, realmente, porque isso é importante. Muito importante, muito importante. Muitos casamentos, né? Eles começam a acabar, começam a entrar na porta do divórcio. Um dos motivos, né, é a falta de diálogo, porque um não fala e ali não fica um mal entendido, né? Eu tô agora passando uma história na minha cabeça, é que, não sei se é verdade ou não, mas um casal, né, tinha tantos X de anos juntos e eles sempre davam uma parte do frango para ela, pensando que ela gostava. E aí chegou um momento que eles, não sei se ela estava doente, alguma coisa assim, e ele colocou isso para fora, né? Ele falou assim, olha, ela questionou isso, e aí, por que você dava essa parte do frango? Mas eu pensei que você gostava, né? E aí ela falou assim, eu nunca gostei dessa parte do frango. Eu comia porque você me dava. Então, assim, o diálogo serve para isso também. O diálogo é para colocar as coisas às claras, né? E isso é muito importante. Isso evita picuinhas, enfim... Discussões graves. Tem discussão que começa porque, assim, a gente que é mulher, a gente quer, tipo, preparar um almoço, um jantar pro homem. E, assim, e a gente gosta de uma comida, então a gente vai fazer aquela comida porque acha que vai agradar. Aí o outro vem, você ali sorrindo, se arrumou. Aí o caixa olha pra comida meio torto. E depois fala assim, sinceramente, amor, eu não gosto de comer isso. Ali o relacionamento já ceda. Às vezes o relacionamento não vai nem pra frente, porque a mulher pensa assim, mas eu amo essa comida, por que esse homem não gosta? Nossa, que nojento, que chato. Então abrir o coração, gente, pra isso, porque não adianta de nada. Ter diálogo no seguinte, em vez de ser um diálogo, ser um monólogo. Porque assim,
você vai discutir com essa pessoa, você vai conversar com essa pessoa, aí essa pessoa vai falar que não gosta de alguma coisa que você adora. Gente, abrir o coração não é fácil, não é fácil. Porque às vezes ele vai falar uma coisa pra mim que eu não vou gostar, do mesmo modo que eu vou falar uma coisa pra ele que ele não vai gostar, entendeu? Então assim, realmente abrir o coração, escutar e tentar mudar, porque não adianta não mudar, entendeu? Não adianta também viver xarocando e o outro fazer sempre ao contrário, ou não mudar. Ou ficar com raiva porque a pessoa não falou aquilo que você queria escutar. Abrir realmente o coração. Porque senão o relacionamento não vai pra frente. Exatamente, exatamente. Diálogo é essa contrapartida, eu ouvir, ser ouvido, enfim, é muito importante isso. Então a gente já falou, sobre confiança, diálogo, e agora vem um dos mais importantes, que é companheirismo, né? Assim, só fechar uma coisa também. Ter cuidado também, porque acontece. Eu esqueci o que eu ia falar. Tá ao vivo. Se lembrar, pode falar. Sim. Ao vivo acontece. Então, assim que você lembrar, você me fala. Sim. A gente vai falar sobre companheirismo. E a gente tem vários exemplos aqui na nossa vida. Ela me conheceu. Meu pai estava internado em 2015. Ela é enfermeira. E a partir dali a gente se conheceu, né, fora do hospital, e ali ela estava comigo nesse momento, né, mesmo a gente sendo amigo. Depois que meu pai morreu, ela estava comigo, ela estava do meu lado, enfim, a gente continuou. Depois eu perdi o emprego, né? Eu tive um momento que eu fiquei desempregado, fiquei um pouco tempo desempregado, mas eu fiquei desempregado. E a gente estava terminado, porque ele terminou, a gente terminou, ele começou a namorar outra pessoa. A gente namorando outras pessoas no mesmo teto. A gente estava morando junto, a gente tinha capaz de terminar, ele conheceu outra pessoa, começou a namorar com outra pessoa, e ele sofrendo. Enfim. Aí, assim que a gente terminou, 2 semanas, 3 semanas depois, né, amor? Ele ficou desempregado, a gente morando junto. Eu ficando com umas pessoas, ele namorando outra. Loucura isso. Uma loucura. Loucura. Mas a gente sempre tava junto, né? A gente sempre tava junto. Mal ou pior, separados ou não, a gente tava junto. Porque, assim, a base do nosso relacionamento foi a amizade. Foi amizade. E eu acredito muito nisso. Eu acho muito complicado. Claro que tem relacionamentos que tem agressão, que tem xingamentos, né? Aquela coisa toda. Mas, assim, eu acredito muito em começar bem e terminar bem. Gente, termina. As coisas não estão indo bem, a gente já tentou de tudo, a gente já conversou. A pessoa não quer mudar, você está sofrendo, a pessoa está sofrendo. É preferível terminar. Às vezes você termina igual a gente. Às vezes a gente termina, só que depois a gente consegue dialogar, a gente consegue conversar, às vezes reata, mas não continua naquele casamento, aquele relacionamento difícil, desgastante, sofrido, não. Porque não está certo, a mulher vai ficar amargurada, não vai dar certo. Então é preferível que termine e volte de repente, ou não volte. Porque assim, eu acredito muito em relacionamento terminar bem. Não, porque assim, a gente começa um relacionamento assim, saindo juntos, não, um liga pro outro, aquele carinho, aquele respeito, e apelidinho carinhoso. Aí chega no final do relacionamento, do casamento, os dois se xingando, se humilhando, entendeu? O homem odiando a mulher odiando o homem, então é preferível. O amor acabou, o amor que é a paz. Vai, termine e cada um pro seu lado. Porque eu acredito muito em começar bem e terminar bem. Entendeu? Porque é muito desgastante. Terminar o casamento com os dois odiando. Um tentando conta de olhar pra cara do outro. Porque assim, a base do nosso relacionamento sempre foi amizade. Então a gente terminou
mas a gente tinha amizade, tinha um respeito. Eu acho isso muito legal. E isso fez com que a gente não se separasse mesmo, de fato, né? Então o companheirismo estava ali presente e tal. E aí, essa questão do companheirismo é muito importante, porque a gente, estando junto, né, a gente dividindo as coisas, eu tentando fazer o que eu posso aqui em relação a arrumar casa. Companheirismo tem parceria, né? Companheirismo e parceria. Então, assim, a gente dividindo as coisas, dividindo as contas, enfim, tudo isso pra gente é muito importante, porque o casal, se for só para um só, né? Se for só eu fazendo as coisas ou ela só fazendo, estar junto e sozinho ao mesmo tempo, né? Então, assim, eu ajudo na medida do possível, a gente divide as coisas aqui na medida do possível. Isso é companheirismo, né? E a gente também, quando tem alguma outra coisa, a gente também tá junto também. A gente nunca abandonou um ou outro e a gente tá sempre junto, né, em relação às coisas. Então, companheirismo pra gente é muito importante. É uma das bases, né? A gente sempre teve companhia um do outro, ela sempre teve meus momentos e eu sempre tive momentos dela. Então, isso é muito importante. Esse é um dos pontos que eu acho que é muito importante para a gente ter um relacionamento muito, muito forte, né? Relacionamento solidificado, digamos assim. Então, a gente falou que a premissa nossa é Deus, né? Deus abençoou o nosso casamento, houve uma magia de Deus. Depois a gente falou sobre confiança, diálogo, companheirismo, né? Como estar com o outro, né? Junto, na tristeza. Porque casamento é isso, né? Estar junto na tristeza, na alegria, quando ela não está bem, quando ela não está bem, enfim. E isso aqui tem uma coisa muito importante, é o seguinte, ser companheiro também é você se adaptar ao outro também. Às vezes tem que ceder, né? O outro não quer sair, aí você quer sair, você tem que um bom senso aí, né? Então, assim, saber lidar com isso, né? Ser companheiro nesse sentido também. Às vezes o outro não está bem, né? Você não vai, né? Então, assim, tem que ter um sensor, digamos assim. Isso é muito importante. E o quarto ponto, que eu acho muito importante, mas muito importante, é acordos e combinados. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque relacionamento, casamento, é negociação. A todo momento você está negociando com o outro, né? Ah, não deixa a toalha aqui. Ah, não faz isso, sabe? Todo momento você está negociando, né? Não perde a chave, deixa a chave aqui, não deixa isso, sabe? A todo momento você está negociando. Tem coisas que são mais claras, né? Você está negociando coisas mais claras, né? Ah, eu vou pagar uma conta, né? Mas a todo momento você está negociando, né? Você está fazendo acordo com o outro, né? Porque né? Relacionamento é um negociando com o outro. Isso é muito importante, sabe? E isso é muito importante ficar atento a esses acordos que a gente não percebe, sabe? Cumplicidade, Regiane falando, cumplicidade, isso é lindo, né? Companheirismo tem a ver com cumplicidade, ser cúmplice um do outro, isso é muito importante. E essa questão de acordo tem muito a ver também com isso também, né? Porque se eu falo com a pessoa, olha, eu vou dormir tal hora para ficar contigo, isso é um acordo. Ah, vamos sair na sexta-feira, isso é um acordo. Ah, eu pago isso é um acordo. A todo momento a gente está fazendo acordos, só que muitas vezes a gente não percebe, mas são acordos, né? Ah, eu vou fazer janta. Ah, por exemplo, tem um dia, algumas vezes eu falho nos acordos, não sou perfeito. Algumas vezes ela fala assim, eu vou arrumar casa, você me ajuda, às vezes por algum momento eu esqueço, né? Mas é importante ficar atento a esses acordos, entende? É muito importante. A todo momento a gente está fazendo acordo, a todo momento. Então, para mim, isso é um ponto que a gente precisa. E os acordos, eu já falei e repito, eu levo meus acordos muito a sério. Teve um dia que eu combinei com ele de faxinar a casa. Nesse dia ele chegou tarde porque ele foi cortar cabelo. Ele falou que esqueceu, mas de manhã eu tinha lembrado ele, porque tem isso, né? Eu vivo falando com ele, eu vivo lembrando ele dos acordos, porque esquece. Nossa, a tríade do casamento, Deus, diálogo, confiança. Além de tudo, fazer com o outro. Não. Além de tudo, o fazer com o outro e para o outro.
Parabéns, Rê. Obrigado. Falou tudo. Clebiane, seja bem-vinda. Então, a gente falou de acordos, né? Acordos é importante. Você pode até furar, mas eu acho que essa questão de acordos é muito importante. Acordos, combinado. Aquele que é combinado não sai caro, que é uma frase dela. Aí vem vem um ponto também que é importante, que é decorrente dessa questão de acordo também. Tem muito a ver com companheirismo e cumplicidade, que é saber ouvir e ceder. Saber ouvir e ceder. Isso é muito importante. Se você não é bom ouvinte, seu casamento está por um fio, porque a todo momento você tem que estar com o ouvido afiado, sabe? E saber ouvir com atenção, às vezes. Desligar tudo e prestar atenção. Muito difícil isso, às vezes, tá? A gente está sempre fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Às vezes, isso são coisas assim, são práticas, né? Muitas vezes a gente derrapa num outro, mas é importante a gente ter isso como pontos, porque a partir do momento que a gente tem esses pontos, a gente está sempre voltando neles, né? Para que a gente não perca eles de vista, né? Como um trilho, né? Então, é muito importante saber ouvir para que o outro seja respeitado, que o outro seja, que ele se encontre ali, né? É a pior coisa você ficar falando com uma pessoa e a pessoa não está te ouvindo, né? Isso irrita qualquer um. Isso aí, realmente, né? Você tem que saber que você está sendo ouvido. Isso é muito importante. Às vezes eu falho nisso, falando a verdade. Ouvir sem julgamento, estar aberto para ouvir de coração, isso é muito importante, né? Muito importante. Saber ceder, mais uma vez, saber ceder. Às vezes o outro não está querendo sair, você está querendo sair, então você tem que... enfim, às vezes o outro não quer, você quer, então nem sempre os dois vão querer a mesma coisa, né? Nem sempre, né? Na maioria das vezes, um vai querer uma coisa, o outro vai querer outra, então tem que saber ceder. Isso é muito importante, Tem que entrar no consenso. Mais uma vez, o diálogo é importante. Aí Isso vem... que eu ia falar. Eu lembrei que eu tinha esquecido. Pode falar. Aí eu lembrei. Essa questão de TR, de saber a hora de falar, é importante. Porque a maioria das vezes, as mulheres, principalmente as mulheres, o homem não tanto. O homem já não é de falar mesmo. Eles têm problema desse, eles mesmo resolvem e não falam nada. Principalmente nós mulheres. A gente tem um problema que a gente deixa para falar na hora da explosão. Não faça isso. Na hora, você se sente incomodado com alguma coisa, você joga na hora, você fala na hora. Porque a gente tem essa coisa. Acontece com uma coisa hoje, ele faz alguma coisa que eu não gosto, aí eu deixo passar. Aí daqui 20 anos eu taco na cara dele. Porque a gente tem umas cavetas que a gente vai arquivando. Né? Então, assim, a gente sempre vai falar de uma maneira agressiva, grossa, que não vai dar certo. Aí o homem vai ficar bravo, aí discute, aí já briga, aí já vira uma bola de neve. Então, procure falar na hora que você se sente incomodada. Entendeu? Porque, assim, depois não dá. Não dá pra coisa. Porque a gente vai falar de modo nervoso, a gente nunca vai falar de modo coerente. A gente vai sempre deixar a emoção, da raiva, do rancor falar pra gente. Então a gente vai falar de uma maneira que às vezes uma coisa desse tamanho vai virar assim, um mundo. Então fale na hora, entendeu? Olha só a Karine falando, bem isso, o homem nem lembra mais o que era. Bem isso, entendeu? Nossa. A gente tá lá, tá arquivadinho lá, ó. A memória da mulher é incrível. Eu falo assim, o meu tipo junta com o Teco, aí lembrou, aí eu taco, entendeu? Ai, meu Deus, que live incrível. Obrigado pela participação de vocês. Olha só, o sexto ponto é muito legal. O sexto ponto é perdoar e pedir perdão, né? Isso é muito importante, eu acho que é um ponto muito bom. Nós já temos o hábito de, se eu magoar ela, praticamente quase que instantâneo, ou pouco tempo depois, eu já peço perdão. Tipo assim, se eu sei que naquele momento o sensor, né, tá muito afiado, eu já peço perdão, ela é a mesma coisa. Então, assim, nunca nesse período nosso a gente dormiu
um com raiva do outro. Nunca, 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 de verdade. Isso é uma coisa assim que é mágico entre nós, que é uma coisa que a gente Sim, sempre gente, teve. mas tomar cuidado. Tem mulheres que vivem perdoando o homem de coisas que não é para ser perdoado. Porque, assim, tem coisas, a gente tem um limite da moral, da ética, de coisas que a gente acredita. Não estou falando de politicamente correto, não, mas coisa que a gente acredita. Entendeu? Então, tem mulheres que vai perdoando o homem de traição a vida toda. Aí tá sempre conversando, o homem nunca quer mudar e sempre se repete. Toma cuidado com isso. Porque a gente costuma se perder, a gente costuma ficar amargurada, a gente pode se arrumar, a gente deixa aquilo, às vezes, essa atitude do outro, deixa a gente muito... Isso, a maioria dos homens não pede perdão, entendeu? Ou pede perdão só pra mulher ficar quieta também, entendeu? Mas tá sempre repetindo o erro, gente. Não é pra perdoar tapa, não é pra perdoar agressão, não é pra perdoar humilhação. Entendeu? Porque a gente fica perdoando e a gente, os anos vão passando, a gente vai ficando aquela pessoa amargurada, que não se cuida. Então toma muito cuidado. O perdão é importante, você perdoar é importante. Muito importante você perdoar. Mas toma cuidado. Aonde que esse perdão está te prejudicando também. Perdoar é bom pra gente, é bom pro outro, mas toma cuidado, porque assim, às vezes, a cada perdão que a gente dá pro outro relacionamento, a gente se destrói, a gente se teja, entendeu? Então toma muito cuidado com se perdoar também. Perdoar não é conviver, gente. Perdoe, mas se aquilo estiver te fazendo sofrer, triste, deixa, entendeu? Eu sou assim, eu casei, gente, pra ser pra sempre. Eu acredito muito nisso, entendeu? Só que eu também, o que acontece? Do mesmo modo que eu acredito em casar pra sempre, em morrer junto com um companheiro, envelhecer e morrer juntos, eu venho de um relacionamento de pai e mãe, com um casamento desastroso. Porque assim, nós que somos filhos, sofremos também com o processo. Então, assim, perdoar não é conviver. Se aquilo te destrói, te faz sofrer, é sofrido, deixa, entendeu? Porque, assim, eu acredito, enquanto falando, eu acredito em casamento para sempre. Minha mãe e meu pai é casado 40 anos, mas aquele casamento que, assim, sofrido. Porque meu pai humilhou minha mãe a vida toda. E minha mãe ficou a vida toda aceitando aquilo. Então, tomar cuidado com isso também. Por mais que eu concorde com o casamento para sempre, se o André me trair, se o André me agredir, eu vou terminar. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sabe? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque eu vejo muitas mulheres que perdoam a traição essa fita toda. Como o meu marido falou, eu sou enfermeira, então assim, eu já vi casos de marido que trai a mulher a vida toda, que ela sempre perdoou e que de repente ela descobre que tem HIV porque pegou dele, entendeu? Então assim, toma muito cuidado com perdoar, entendeu? A gente perdoar, igual eu falei, perdoar não é conviver. Se aquilo te faz sofrer, é melhor seguir a sua vida. Show! Nossa! Falou tudo, falou tudo. Falou tudo. Amar o próximo como a ti mesmo. Tem que se amar. Lindo, lindo. Falar de perdão para a Pri é algo difícil, né? Porque ela me perdoou várias vezes, né? Várias vezes. Então, ela sabe o que está falando, né? Então, enfim, cada um sabe, né? Mas essa questão de pedir perdão, enfim, é algo que é pra gente não, sabe, não deixar levar pro coração nesse sentido. Não é perdoar o que deve ser perdoado, no sentido de, enfim, cada um sabe o peso, né? O que pode ser perdoado, o que não pode, enfim. Mas isso é muito importante no sentido de, tipo, se eu magoei ela, eu peço perdão, enfim, isso
pra gente já matar uma possível erva daninha ali, sabe? Porque a questão da mágoa, que ela vira uma bomba atômica, né? Enfim, isso é muito importante. Isso é um dos pontos que eu coloquei aqui e é uma das coisas que eu percebo no meu casamento. O outro ponto que eu acho muito legal, que a gente vai até falar um pouco mais, é sobre individualidade, que é eu ter o meu espaço, né? E eu tenho o meu espaço, ela tem o espaço dela, ela tem o celular dela, eu tenho o meu. A gente tem momentos que é só meu, tem momentos que eu gosto de ficar sozinho, tem momentos que ela também fica sozinha. Então eu amo isso no meu casamento. Eu sabe? saio sozinha. Ela então, sai sozinha com as amigas. Eu saio sozinha, assim. Então, assim, a confiança vai disso. Eu saio sozinha, mas ele sair sozinho não significa que eu vou trair, gente. Não significa que eu vou pegar geral, nada disso. É respeitar o espaço dele. O André é muito caseiro, o André gosta de ficar em casa, ele não gosta de sair. Então, assim, eu não vou obrigar ele a sair comigo, mas eu também não vou deixar de ir. Mas eu vou, porque ele tem total confiança que eu não vou fazer nada de errado, entendeu? Então, assim, uma das minhas brigas é o seguinte, é porque eu cobro dele, porque ele não tem ciúme, ele não me liga, onde você tá, com quem você tá, quando você vai chegar. Isso, gente, me aborrecia demais, hoje me aborrece menos, entendeu? Porque, assim, a gente confunde a falta de ciúmes com o não se importar, né? Às vezes a gente acha que um homem não tem ciúme porque ele não se importa, porque ele tá assim, ó, entendeu? E não é, entendeu? Porque ele tem confiança, ele sabe que eu não vou fazer nada de errado, entendeu? Então por isso que ele não me cobra, mas eu achava muito que essa falta de ciúmes dele era porque ele não se importava. Júlio tá perguntando quando você vai participar da mentoria Despertar de Produtividade, né? Mentoria de Produtividade Despertar. Não sei. Quem sabe, né? É a primeira vez que ela faz uma live comigo, então coisas boas podem vir aí, né? Então, individualidade enfim, a gente buscar, né? Tem momentos nossos, né? Momentos do André, ela tem momentos dela, isso é muito importante respeitar isso, porque a gente tá junto, mas não precisa ser unha e carne, né? Inseparáveis, né? Ficar um grude, um super bonde ali, isso também. Sim, isso mas sufoca tomar cuidado até a individualidade vai. Porque senão tem que ter momentos de casais, gente. Tem que sair para almoçar, tem que sair para jantar. Tem que ter aquele momento que fica os dois deitados na cama vendo filme. Tem que ter isso, entendeu? Então, porque senão fica como se a mulher tem a vida dela, o homem tem a vida dele e pronto. Tem que ter momento. Tem que tomar cuidado, tem que ter essa linha da individualidade e do momento de casais, porque senão não dá certo. Exato, né? Verdade. Um peso, né? E a medida. E a gente já falou 7 pontos, né? A gente já falou, olha, o primeiro ponto é Deus, né? Deus abençoa o nosso casamento, Deus vem abençoando o nosso casamento, graças a Deus. Confiança, diálogo, companheirismo, né? Acordos combinados, né? Saber ouvir e ceder, perdoar e pedir perdão, individualidade. E agora a gente vai para o 8º, que é um ponto bônus, né? Que é a visão de futuro. A gente precisa ter essa visão de futuro, né? A gente precisa se realizar futuramente como casal. O que a gente vai estar fazendo? Isso é muito importante. Mesmo que seja uma coisa meio que não precisa ser tão clara, mas é importante a gente querer estar junto daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, né? Isso é a visão de futuro, ter planos juntos, né? Isso é muito importante isso que também. Eu falar. Planos juntos, gente, é muito importante. Vocês têm uma meta juntos, entendeu? Pro casamento também para frente e também para não cair no comodismo, não virar amizade, ter planos em comum juntos, entendeu? Porque aí vocês vão trabalhar por uma meta,
Isso é muito importante. Já era comprar um carro, já era construir uma casa, comprar um terreno, ter planos juntos, isso é muito importante. Os dois caminhar juntos e saber para onde também está caminhando. Senão, porque casais que não têm planos nenhum, acaba que um caminha e o outro vai ficando para trás, entendeu? Então, planos juntos é bom pro casal. Muito bom, muito bom, muito bom. Visão de futuro, ter metas juntos, né? Isso é muito importante, né? Isso, sabe? E isso é muito bom porque vai fortalecendo, né, o casamento, né? A gente sabe que os divórcios hoje só crescem, mas a gente também acredita e a gente defende isso, que casamento quando tem Deus, quando tem todos esses elementos, fora outros, né? Tem tudo para durar para sempre, sabe? O final ideal de um casamento... E o mais importante, gente, paciência. Tem que ter paciência. Para ter isso tudo, para ter confiança, diálogo, metas juntos, visão de futuro, tem que ter paciência. Porque todo mundo sabe que as mulheres amadurecem mais rápido que os homens. Então, às vezes, tipo, eu sempre tinha esse negócio eu tinha visão de nós dois envelhecendo juntos. Ali na bengalinha, os dois juntos. O André não tinha essa visão. Hoje eu acho que a gente está mais próximo de ter, né, amor? Então, assim, ter paciência, gente. Seja um homem para a mulher para o homem. Tem que ter paciência, porque relacionamento, casamento não é fácil, entendeu? Começa tudo lindo, maravilhoso, mas depois acerta. Então tem que ter isso tudo. E tem que ter paciência, porque se não tiver paciência, não tem relacionamento que sobreviva. Verdade, é a paciência que faz com que a gente não exploda, né? E aí depois, né, que você explode, tem muita coisa que pode ser destruída. Um casamento que a gente está falando não é um casamento perfeito, a gente está sempre evoluindo, a gente precisa melhorar, né? A gente tem pontos que eu preciso melhorar como pessoa, ela precisa melhorar. Mas a gente está junto, a gente está comprometido, a gente sabe que deu certo porque tem primeiramente Deus e a gente sabe que eu não consigo ver outra pessoa, né? Eu não consigo imaginar outra pessoa. Então é uma coisa que para mim já deu certo, para mim já deu certo, né? Eu tenho esse sentimento que já deu certo, que a gente continuar trabalhando, né? Melhorando, né? Na medida do possível, porque não vai ter um momento que eu vou falar assim, olha, tá perfeito. Não. Sempre tem alguma coisinha ou outra para melhorar, mas a gente tem amor, eu sou fiel, a gente tem Deus, né? Em primeiro lugar, a gente tem amor, respeito, diálogo, e a gente vai sempre melhorando um ao outro, cada vez mais. Eu evoluo, ela evolui, e a gente juntos, né? Compartilhando a mesma experiência. Isso é ser casal, sabe? Eu vejo muita gente falando de casamento de maneira que parece que é uma prisão, sabe? Outro dia eu respondi a um dos colegas de trabalho e falei assim, olha, talvez você não encontrou uma pessoa que seja realmente ideal para você, ou a pessoa que você considera, né, da sua vida, porque eu acredito nisso, sabe? Existe a pessoa errada? Existe. Por que se existe a pessoa errada, não existe a pessoa certa? Entende? Se existe a pessoa errada, existe a pessoa certa. Então a gente precisa procurar essa pessoa, a gente precisa primeiro saber o que a gente quer, né? E depois realmente ir a fundo. A pessoa certa, eu creio que ela vai vir e talvez não venha da noite por dia, lógico, né? E a gente vai, quando a gente encontrar ela, a gente casar, a gente vai ter outros desafios para que a gente mantenha isso, né? Porque Deus já abençoou, né? Mas a gente precisa melhorando aos poucos, né? A gente precisa melhorando para tornar o casamento ainda melhor. Nosso casamento estava bom. Agora está ainda melhor. E a gente, daqui a pouco, a gente fala assim, olha, ainda dá para melhorar, né? Então, sempre, com Deus, a gente sempre está sempre melhorando. Quando a gente pensa que está no limite, a gente já está ultrapassando esse limite. Isso é muito importante, sabe? Nosso casamento, ele nasceu, a gente, de maneira muito errada, de maneira muito sem rumo. A gente quis experimentar muita coisa. Eu era uma pessoa que era infiel. Enfim, a gente não tinha Deus como base. E depois que eu busquei ajuda,
e a gente foi tentando melhorando, né? E a gente se converteu em 2020. O nosso casamento melhorou assim, era 5, 4, foi para 8. E aí foi melhorando. É porque a gente tinha essas metas também. A gente, algum determinado tempo depois, a gente tinha esse feedback. De falar, amor, a gente fazia tipo uma listinha de como é que tá o sexo, como é que tá o diálogo, como é que tá... Uma lista, né? E a gente fazia uma lista, tava Checklist. notinha. Tá, 2, 3. A falta de atenção, você tá me dando tanta atenção? Aí eu dava 2. Tipo assim, André, eu falava assim, André, como é que tá o relacionamento pra você? Ele botava 8, 7, eu botava 2, 3. Então a gente tinha uma discordância, alguma coisa não tava podendo. Ele tava muito bom pra ele, mas pra mim não tava. Porque assim, como assim? Esse casamento, perguntar como assim? Entendeu? Ela tem muitas coisas ela tem muitas coisas pra mim eu tenho que consertar, mas pra ela tá tudo ótimo. Assim, parece que a gente tá casado com outras pessoas. A gente não tá no casamento nós dois, a gente tá casamento com outras pessoas, porque não é possível. Pra mim não tá nada bom, pra ele tá tudo ótimo. Nossa. Tem alguma coisa aí que não tá, né? Não tem coerência. Ai. Graças a Deus a gente tá a nível... Pra mim tá 9, 9,5, enfim, tá ótimo, assim. Hoje está pra mim também. E graças a Deus, né? A gente cada vez mais que... Nesses últimos tempos a gente tem procurado Deus, né? E a gente ora junto, a gente vai no culto, a gente segue a palavra, a gente lê, a gente... Cada vez mais, né? Que a gente se aproxima de Deus, né? A gente estava meio que sem ir na igreja, enfim, meio que um cristão meio que não praticante. Assim, porque a gente teve momentos difíceis, assim, quando ele falou. Só que aí, a única vez que a gente terminou, né? Que a gente brigou, que a gente terminou, que foi antes do casamento. A gente fez momentos difíceis que eu perdoei. Pra mim tava tudo ótimo. E de repente eu falei assim, vamos terminar que eu não quero mais não. Foi uma facada, porque assim, me pegou de surpresa. Porque pra mim, gente, naquele momento tava tudo ótimo. Aí de repente ele falou assim, não, vamos terminar que eu não quero mais. Eu fiquei tipo assim, como assim? E é complicado, isso que entra o diálogo também, porque às vezes tá tudo ótimo pra mim, só que pra ele quer terminar porque não tá bom, não tá bem. Nossa, realmente, eu tive esses momentos aí de querer... Nossa, a gente passou por muitos momentos, né? Então, a gente tem uma história linda, uma história que não é perfeita, uma história que... Nossa! Era improvável a gente estar casado, era improvável. Isso que eu ia falar, era improvável. porque assim, que a gente tá junto hoje só por Deus, porque não, sinceramente, assim, não foi tem outra momentos de explicação. assim, ó, Né? com a montanha-russa, altos e baixos, muitos altos e baixos. Muitos. Muitas traições dele, muitos, entendeu? Muitos altos e baixos. Então a gente tá junto assim pelo Espírito Santo. É Deus, não tem outra explicação, né? Não tem outra explicação. Eu acho que no início já era Deus, né? E aí ele se tornou cada vez mais claro, né, a ação dele. E aí quando eu me converti, né, quando eu busquei ajuda, né, que eu falei assim, olha, eu não quero mais. Quando eu tomei a consciência, né, de que eu queria parar de trair, e aí eu busquei terapia no dia 14 de fevereiro de 2020, e aí depois eu me converti, e a gente batizou, e a gente casou. Ali Deus já falou, não, agora eu estou aqui, estou junto com vocês. E aí a gente foi melhorando, né? Teve um momento que a gente ficou meio que afastado e tal. Depois, agora, recentemente, a gente voltou. Então, nosso casamento estava nível 8, tá 9, 9,5, né? E dá para melhorar cada vez mais, né? Dá para melhorar infinitamente, né? E é isso, é a mulher da minha vida, é a mulher que eu não consigo imaginar outra no lugar, sabe? É como você perguntar para você consegue imaginar um pai melhor que os seus? É isso, é por isso para mim deu certo, já deu certo, é algo que eu não tenho a menor dúvida, então assim, e é Deus,
né? Fundamentalmente é Deus. É isso. Então, os 7 pontos, né, são esses, né? Na verdade, eu falei 9, né? Confiança, diálogo. A gente sempre fortaleceu o diálogo, sempre fortalecer confiança, companheirismo, né? Eu posso ajudar, eu não posso, enfim, fazer acordos, cumprir acordos, né? Cumprir promessas, isso é muito importante, né? Perdoar e ser perdoado, pedir perdão, né? Eu falei alguma coisa, ali errei em alguma coisa, eu peço perdão. Aqui, pelo menos com a gente é meio que automático, a gente já perde. A gente tem os meus momentos, ela tem os momentos dela, sabe? Isso é muito bom também. E a gente criar uma visão de futuro, que aí fecha tudo, né? Visão de futuro, metas, né? Isso é muito importante. Primeiro Deus, né? Antes de tudo isso aí é Deus, no começo e no fim. E a confiança, diálogo, sabe? Isso é muito importante. Tudo isso aqui digamos assim, é o básico, mas se for bem feito, eu tenho certeza absoluta que um casamento vai para frente, um relacionamento, seja qual for, né? Baseado em confiança e diálogo, seja ele relacionamento conjugal ou de uma amizade, é para sempre, né? Então, assim, e eu acredito muito nisso. Eu acredito que casamento é para sempre, porque Deus uniu a pessoa e ninguém a separa. Então, assim, se a gente fizer a nossa parte, Deus vai fazer a parte dele, porque Deus não quer divórcio. Deus quer pessoas unidas pelo mesmo propósito, para que honre Ele sempre. É isso. Então, eu acho que essa live já... Olha, 56 minutos. Boa noite, Beth. Boa noite. Então, acho que 56 minutos. Quero agradecer a minha esposa, se ela tem alguma coisa a falar, né? Mais aí. Que bom. Queria agradecer também por vocês, né? Porque eu acho que assim, é importante, né? A gente está em receber, então assim, do mesmo modo que a gente né? Se vocês agradecem, eu também agradeço vocês a presença. E foi muito bom. Espero ter mais diálogos desses sobre relacionamento. Acho que tem muita coisa para ser falado, né? E é uma troca também. Vocês também trazer dúvidas, trazer perguntas. Acho que é importante isso, essa troca, né, de informação, de ideia. Que bom que ela gostou. Foi muito tranquilo, foi uma live muito espontânea, foi uma live assim... A gente só escreveu os pontos aqui, eu passei para ela e a gente está discorrendo aqui como tivesse... Não tem nada assim, só para a gente fazer o máximo possível espontâneo, né? É isso. Nosso casamento ele vai atingir um nível muito melhor ainda. Em breve a gente vai estar renovando não é renovando os votos, mas novamente a gente vai entrar num propósito diferente. Então, em nome de Jesus, a gente vai atingir um nível muito diferente. 2023, eu quero estar com ela, né? A gente completar mais um ano, né? E mais outros anos, né? Então, em nome de Jesus. Então, amém. Primeiramente a Deus abençoando, né, nosso casamento cada dia mais, né? Porque é Ele que faz com que a gente esteja nesse nível, né? Que é surreal isso. E o resto a gente vai fazendo, confiança, diálogo, companheirismo, né? A gente honrando um acordo do outro, sabe? 2023 eu quero ser um companheiro melhor, eu quero ser um homem melhor para ela, eu quero poder falar e cumprir, né? Eu errei muito em 2022, eu não fiz algumas coisas, eu quero ser um marido melhor, eu quero ser um esposo melhor, eu quero ser mais ouvinte, sabe? Às vezes eu não ouço muito, às vezes eu falho nisso. Então, assim, 2023, né, que está aí, eu quero ser um marido ainda melhor. Eu quero ser um servo de Deus melhor ainda, para que o nosso casamento ainda melhore. Passe de 9,5 para 9,8, passe de 9,8 para 9,9, e que atinja 10 e continue atingindo 10, e assim vai ser em nome de Jesus. Amém, tá? Amém. Vamos finalizando, 60 minutos de live, tá? Quero agradecer a todos aqui que estiveram aqui. Essa live vai ficar salva, não só aqui, mas no nosso canal lá no YouTube. E a minha esposa, né? Que a gente, né? Continue aqui em nome de Jesus, tá? Uhum. Então é isso, gente. Agradecer a todos aqui. Vamos finalizando por aqui. Deus abençoe a todos. Fique com Deus, tá?